Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Esse vídeo contém a resolução detalhada e comentada da quinta e última questão da prova de matemática do vestibular 2025 da Unifesp. Então, já deixa seu like, se inscreve no canal e vamos começar. A questão 20 é de funções trigonométricas. O enunciado é o seguinte: seja θ a medida de um ângulo tal que 0 grau é menor do que θ, que é menor do que 180 graus. E seja f de θ igual a 2 sobre seno de θ menos cosseno ao quadrado de θ sobre seno de θ. Item A. Prove que f de θ é igual a seno de θ mais 1 sobre seno de θ. Então vamos resolver o item A. A ideia aqui é escrever a função f apenas em função do seno de θ. E para isso nós vamos precisar da relação fundamental da trigonometria, a bem conhecida relação seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Então aqui, escrevendo o cosseno em função do seno, nós obtemos que cosseno ao quadrado de θ é igual a 1 menos seno ao quadrado de θ. Agora, a gente vai manipular a expressão dada do f de θ até chegar na expressão procurada. Então, eu vou começar aqui escrevendo a função que está apresentada aí no enunciado. Então, f de θ é igual a 2 sobre seno de θ menos cosseno ao quadrado de θ sobre seno de θ. Aqui, como se trata da diferença entre duas frações com o mesmo denominador, eu posso aqui escrever ela como 2 menos cosseno ao quadrado de θ sobre seno de θ. Ou seja, eu faço apenas aqui a diferença entre os numeradores e mantenho o denominador. Agora, escrevendo o cosseno ao quadrado de θ em função do seno ao quadrado de θ, nós temos 2 menos 1 menos seno ao quadrado de θ sobre seno de θ. Desenvolvendo, nós encontramos 1 mais seno ao quadrado de θ sobre seno de θ. Aqui nós podemos separar em duas frações. A gente pode escrever seno ao quadrado de θ sobre seno de θ mais 1 sobre seno de θ. Como aqui o seno nesse intervalo, o seno de θ, ele sempre vai ser diferente de zero, essa divisão pode ser feita. A divisão por seno de θ pode ser feita sem problemas. Então, dividindo aqui o seno ao quadrado de θ por seno de θ, a gente tem seno de θ. E assim a gente chega na expressão procurada. Ou seja, nós demonstramos que f de θ é igual a seno de θ mais 1 sobre seno de θ. E com isso, nós concluímos a demonstração e o item A. Então, eu achei esse item aqui de fácil para médio, tá? Enfim, eu não digo que é totalmente trivial, mas era basicamente lembrar da relação fundamental da trigonometria e manipular aí a expressão da função para chegar aí na expressão procurada, tá? Achei aqui o item tranquilo. Vamos agora ao item B. Item B pede para determinar o menor valor possível de f de θ, considerando o gráfico apresentado. A primeira coisa que eu tenho a dizer sobre o item B é que ele foi redigido de uma maneira imprecisa, porque pelo gráfico apresentado, f de θ é igual a seno de θ. Porém, pelo texto do enunciado, f de θ é igual a seno de θ mais 1 sobre seno de θ. Tá? Então, isso pode dar margem à confusão. O ideal aqui seria ter chamado a função seno de θ de, sei lá, h de θ, j de θ, alguma outra letra diferente de f, tá? Para não dar margem a esse tipo de confusão. Então, eu vou considerar aqui, para efeito de resolução, que a função f de θ para a qual deve ser determinado o menor valor
seja a função seno de θ mais 1 sobre seno de θ. Tá? Dito isso, vamos à resolução aqui do item B. Bom, como, segundo aí o texto do enunciado, o ângulo tem que estar entre 0 e 180 graus, eu vou marcar um ponto aí no eixo X, tá? Que vai ser o ponto que vai representar o limite aqui do intervalo para o qual esse gráfico tem que ser analisado, tá? Esse ponto corresponde a θ igual a 180 graus, né? Porque nós sabemos da trigonometria que seno de 180 graus é igual a zero, tá? Então, como o intervalo aqui a ser analisado é um intervalo entre 0 e 180 graus, então a gente vai ter que analisar esse gráfico do zero até esse ponto que está aí marcado, tá? Entre 0 e 180 graus. Bom, observando aqui o gráfico fornecido, a gente sabe que no intervalo entre 0 e 180 graus, a função seno varia entre 0 e 1, né? Que aqui a gente tem que lembrar que a imagem da função seno é o intervalo entre menos 1 e 1, tá? Mas aqui, como o intervalo analisado é entre 0 e 180 e o menor valor aqui é o seno de 0 e também o seno de 180, que é 0, então aqui o seno vai variar apenas entre 0 e 1, tá? E também, observando aí a curva vermelha, o gráfico da função g de θ igual a 1 sobre seno de θ, a gente vê que essa curva ela é ilimitada superiormente, né? Porque pensa o seguinte, quanto mais próximo de zero tiver o seno de θ, maior vai ser o 1 sobre seno de θ, né? Porque pensa assim, imagina que o seno de θ é igual a 0,1. 1 dividido por 0,1 dá 10. Se for 0,01, 1 dividido por 0,01 dá 100. E assim por diante, tá? Então, esse número aqui ele pode ficar tão grande quanto nós quisermos, tá? Então, ou seja, quanto menor aqui for o denominador, maior vai ser o valor aqui de g de θ. Então, essa função é ilimitada superiormente, tá? Bom, uma outra coisa aqui que também dá para ser observada pelo gráfico é que o seno de θ é sempre menor ou igual a 1 sobre seno de θ, tá? Nesse intervalo aí entre 0 e 180 graus. Basta observar que em nenhum momento a curva verde, que representa a curva da função seno, está acima da curva vermelha, que representa a função g de θ igual a 1 sobre seno de θ, tá? Então, nesse intervalo, entre 0 e 180 graus, seno de θ é menor ou igual a 1 sobre seno de θ. Além disso, nós vemos também que nesse intervalo há apenas um ponto de interseção entre esses gráficos, ou seja, as curvas verde e vermelha se intersectam em apenas um ponto, tá? Outra coisa também que dá para tirar aqui pelo gráfico, o valor do g de θ é mínimo quando o valor da função seno é máximo, tá? Bom, nós sabemos que o máximo aqui da função seno, aqui nesse intervalo, vai ser igual a 1, tá? Então, pelo gráfico aí, fica claro que o valor mínimo aqui dessa função g de θ é 1, tá? Então, o valor da função f de θ vai ser mínimo quando o valor da g de θ for mínimo, tá? Outra coisa também aqui que tem que ser observada é que para valores aqui diferentes de 1, a gente vê que a função g de θ tem uma taxa de crescimento maior do que a taxa de decrescimento da função seno de θ, né? Ou seja, a gente vê que a curva vermelha ela sobe muito mais rápido do que a curva verde desce, tá?
Então esse ponto também aqui é bem importante para essa solução. E, mediante a tudo o que foi exposto, tá, a gente pode concluir, então, que o menor valor possível de f de θ nesse intervalo entre 0 e 180 graus é 1 mais 1 sobre 1, né, que vai dar 1 mais 1, que é igual a 2. Tá? Então, esse aí vai ser o menor valor possível de f de θ nesse intervalo. Então, né, é uma questão que eu considerei como difícil, né? Além disso, teve essa imprecisão aí do enunciado, que poderia dar margem aí a dúvidas, mas foi uma questão que exigiu aí uma análise muito minuciosa, né, e um bom conhecimento aqui sobre funções e trigonometria para ser resolvida corretamente. Tá? Esse aqui é um item bem difícil. E com isso, concluímos a resolução dessa questão. Em caso de dúvidas, sugestões ou críticas, fique à vontade para utilizar a seção dos comentários. Se você gostou, eu vou pedir o seu like e a sua inscrição no canal. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Valeu!